meu nobre, tranquilo? Hoje a gente vai fazer o review do novo F-150 Raptor. E mais uma vez, a gente tá aqui naquele lugar de sempre, no meio da natureza. Olha só o danado nadando ali. Esse é um dos poucos locais que me traz paz. E basicamente, o último lançamento da F-150, o Raptor, tem um design completamente novo em relação aos últimos lançamentos da marca. Só que o que mais chama atenção necessariamente é esse aro da câmera aqui, que curiosamente é todo feito em aço escovado, cara, que contra o sol reflete a luz de uma forma muito bizarra. Mais um Rugged Phone feito pra você tacar ele no chão. A prova de choque, a prova de água, a prova de poeira. Eu só não termino de tacar ele dentro desse lago porque ele é muito fundo e eu não vou conseguir buscar. Definitivamente os caras estão empenhados em trabalhar o máximo possível pra fazer o nome deles. E eu não julgo. Afinal, eu tô tentando fazer o meu também aqui no meio do mato. E a mesma coisa que acontece com eles acontece comigo. Muitas vezes a gente não é valorizado pelo sacrifício que a gente faz. E nesse aro metálico parafusado com 8 parafusos, você encontra 3 sensores de câmera, sendo 2 câmeras principais e uma câmera infravermelho. E essa câmera infravermelho, além de ter a opção de visão noturna, ela tem a opção térmica também, que eu já fiz vários vídeos falando sobre isso aqui no nosso canal. Além das câmeras, dos sensores de temperatura e do infravermelho, tem 3 flashes LEDs aqui, junto da grafia do F-150, que fica muito bonita. E apesar do design ser incrivelmente chamativo, o sensor de câmera é um pouquinho velho. Afinal, ele é o HM2 da Samsung, o sensor de câmera que tá no Moto Edge 20 Pro, no Moto G60 de 2021, fazendo parte da segunda geração dos sensores de 108 megapixels da Samsung. O F-150 Raptor tem certificação IP68 à prova d'água e IP69K à prova de poeira, e tem uma telinha de nada mais nada menos de 6.8 polegadas. E mesmo tendo uma bateria de 10.000 mAh e sendo esse trambolho gigante aqui, ele não é desconfortável para carregar. Então sim, você vai conseguir botar ele no seu bolso de boa. Em questão de memória, ele tem 256 GB com 12 GB de memória RAM. Tudo isso com a tecnologia DDR4X. É a mesma tecnologia de memória RAM de celulares como o Galaxy S10 Plus, por exemplo. Com tanta memória RAM que vai por mim, você não vai conseguir encher tudo isso. Rodando o MediaTek G99, ele bate uma média de 390 a 400 mil pontos no Antutu Benchmark, o que bota ele na categoria intermediária, mostrando pra gente o óbvio. Isso daqui não é um top de linha, incrível, vai ser o seu console, é só um celular que foi feito pra você tacar ele no chão sem ter medo dele quebrar e tacar ele na água sem ter medo dele pifar por causa disso. E falando em água, saca só a cor da água aqui, hein? Eu não tenho medo de molhar o celular, mas eu tenho medo de jogar nessa água aqui. Deve ter uns 3 HIV diferentes aí dentro. Uma das coisas que me incomoda bastante é a empresa chinesa seguir tendência da Apple. Toda vez que eu critico isso, eu vejo vários comentários: ai meu Deus, não tem problema seguir tendência da Apple. Só que em 2016, a Apple tirou a entrada P2 dos celulares no iPhone 7. E adivinha? A F-150, com um celular desse tamanho e dessa grossura, resolveu tirar também, cara. Só que acontece que uma entrada P2 nesse celular não ia mudar nada na espessura dele, tá ligado? Não tem nem como eles usarem o argumento que tiraram a saída P2 só pra deixar o celular mais fino. E com isso, além deles não mandarem um fone de ouvido na caixa, eles impedem que você use o seu. Mas se tem uma coisa que simplesmente eu não posso fazer, é reclamar dos acessórios da F-150. Afinal, apesar de não terem mandado o fone de ouvido no pacote, os caras mandaram nada mais nada menos do que um carregador de 65 watts. Só esse carregador, se você for comprar no AliExpress, você paga mais de R$200. E de quebra, na caixa do celular, que já tem um design bem interessante, além do carregador de 65 watts, você encontra uma película de vidro, os manuais do danado e um cabo trançado muito bonito. Muitas pessoas me perguntam sobre a alfândega, afinal o governo tá querendo acabar com a importação, e independente do seu lado político, você sabe que isso é verdade. E o que eu posso falar pra vocês, até o momento da gravação desse vídeo, é que a importação ainda continua completamente aleatória. Afinal, esse celular passou com R$170 de taxa, um outro Rugged Phone que tá naquela caixa vermelha ali passou sem taxa, por incrível que pareça, no mesmo momento que um relógio da Z-Blaze que me mandaram, que vale, sei lá, R$190, os caras taxaram em R$130. Então, ao menos até o momento da gravação desse vídeo, as taxas estão completamente aleatórias. Com uma tela de 6.8 polegadas em 120 Hz, um MediaTek G99, 12 GB de memória RAM e 256 GB de memória interna, sensores de câmera IMX616 para câmera frontal, uma OmniVision para câmera noturna
câmera e uma HM2 da Samsung para câmera traseira de 108 megapixels, o F150 Raptor é um dos Hugger Phones mais finos que eu já vi com tanta bateria. Do lado de um S21 Plus, essa é a diferença de espessura entre os dois. O F150 Raptor é um dos celulares mais aleatórios que eu já peguei nos últimos tempos. Ele tem o aro da câmera em aço escovado e tem tipo vários sensores aqui. São 3 flashes LEDs, a câmera noturna, a câmera infravermelho, o sensor do termômetro, o sensor de 108 megapixels, tudo isso bem escondido numa placa de aço escovado com 8 parafusos diferentes. A tampa traseira em policarbonato ainda é feita de um plástico bem resistente, e de quebra você ainda encontra mais 2 peças em metal nesse celular, que são os aros laterais. Um dos aros você consegue fazer a medição em polegadas e o outro aro você consegue fazer a medição em milímetros. Como você pode ver aqui na lateral, você tem algumas risquinhas para usar ele como régua. Com hardware mais do que o necessário para rodar Genshin Impact super de boa, afinal são 12 GB de RAM DDR4X, 256 GB de memória interna, um G99 da MediaTek de 6 nanômetros, que não vai transformar seu celular num celular gamer necessariamente, e tão pouco num top de linha, porém vai conseguir rodar os seus jogos na maior tranquilidade. Então no aspecto geral vai depender do tipo de gamer que você é. Você é um tipo de gamer que quer tudo rodando na maior resolução possível, sem nenhum micro lag, sem nada, compre um top de linha. Isso daqui não é um top de linha. Agora, se você quer só um celular pra você usar no dia a dia com uma super bateria, tá ligado? E ser feliz, definitivamente. Deixa eu falar, infeliz. Tá, deixa eu falar. Ela tá me seguindo, mano. Tá, some, deixa eu terminar. Oh, meu Deus. Deixa eu falar, mano. Meu Deus. Agora ela parou. Enfim, é um celular com hardware intermediário, com uma super bateria e com design muito maneiro. Ele foi feito pra você tacar no chão, não é um top de linha pra rodar tudo 100%. Entretanto, ele vai rodar a maioria das coisas que você quer com a mão nas costas, vai minimizar os seus jogos, independente se são jogos pesados ou não. E ainda assim você vai ter muita memória RAM disponível, 7 GB de 12 GB disponível. Daí você fecha o Genshin Impact e você libera mais de 1,5 GB de memória RAM. Batendo quase 400 mil pontos no Antutu Benchmark, o F150 Raptor tem bateria para 4 dias de uso na maior tranquilidade. E diferente de outras marcas chinesas que usam software genérico, aqui você tem bastante customização da F150. Seja na sua tela de bloqueio, que você consegue deixar com esse widget feio, ou deixar com o relógio grandão do próprio Android, seja no seu app de câmera, que você consegue simplesmente tirar uma foto, esperar essa foto carregar, e depois ver que além do HDR bonitinho, você tem uma marca d'água da F150 bem bonitinha também, aqui embaixo, Shot On. F150, num celular que por algum motivo, se você ainda não gostar do software de câmera, você vai poder utilizar a Google Câmera nele. Afinal, ele tem o Câmera 2 API completo e todos os requisitos para rodar inúmeras versões da Google Câmera. E os resultados têm um nível de saturação muito maneiro, cara. Por exemplo, a minha mesa ali. Quando você tirar foto, esse daqui é o resultado. É um bagulho, tipo, muito bonito, tá ligado? E além da experiência de fotografia, você tem experiência térmica também, onde a câmera térmica do celular consegue medir a temperatura de todos os objetos da sua mesa. Aquele ring light que tá ali iluminando a nossa mesa, ele tá batendo 30 graus. Se a gente vai um pouco mais pro lado, aquele carregador sem fio ali, ele tá batendo 25 graus. O celular que tá ali na minha mesa tá batendo 21. A gente vai um pouco mais pro lado, 40 graus. Aquela paradinha ali com vários USBs, interessante. E 27 graus, a minha luz que tá girando ali. Essa ideia da câmera térmica é uma parada muito insana, cara. E fazia um tempinho que eu não tava vendo isso nos celulares. E esse é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto desses Hugger Phones. O empenho dos caras em trazer uma experiência nova é uma parada muito bizarra, saca? Os caras são muito determinados com isso daqui. Afinal, hoje em dia, na indústria de celular, o que as empresas querem é fazer o mesmo o máximo de vezes possível. Então o cara lança um celular, daí ele relança outro celular que é idêntico ao celular anterior que ele lançou, daí ele lança de novo, e você continua comprando. Não tem nada que passe uma sensação de inovação, saca? Diferente desses Hugger Phones em si, onde os caras se empenham o máximo que eles podem. Apesar de ter algumas modificações, o software do nosso F150 é totalmente baseado no Android puro. Então você vai ver a barra de status do Android puro, o menu de configurações do Android puro, tendo pouquíssimas customizações na interface, que visualmente a gente só vê aqui na barra de status, no ícone de
de bateria, tem algumas opções nas configurações, como esse modo aqui de inteligência, onde você consegue acessar inúmeras funções desse celular, como deslizar 3 dedos para tirar um print, como fazer um movimento com 3 dedos para dividir a sua tela, esse modo aqui que é o levantar para ativar a sua tela, tudo isso sem contar que ele tem um botão extra na lateral que você consegue customizar por aqui. Então basicamente, essa daqui é a sua biometria e o seu botão de liga e desliga, esses são seus volumes, esse daqui é o seu botão extra, onde você consegue abrir o detector de ruído, por exemplo, apenas apertando ele uma vez. E olha só, ele consegue detectar quantos decibéis a gente tá falando. Não, aqui não tá 100 decibéis, cara. Ó, vou calar a boca. Eu acho que isso tá errado, hein? 100 decibéis é coisa pra caramba, amigo. Você consegue acessar inúmeras funções através desse botão. E como esse celular tem a maioria dos sensores, como acelerômetro, um sensor de luminosidade, um sensor de proximidade, um sensor de magnetômetro, um giroscópio, um barômetro e ele tem um pedômetro também. E com isso, quando você aperta o seu botão, você consegue selecionar uma função que vai contar quantos passos você deu hoje, se o celular estiver no seu bolso, obviamente. E tudo isso sem contar a opção de adicionar mais 12 GB de RAM para você ter os famosos 24 GB de RAM que tá no título, onde são 12 GB físicos e 12 GB que eles usam parte da sua memória UFS para abrir esses aplicativos. E no momento que você ativa essa parada, ele vai pedir para reiniciar. Agora é só aguardar. E quando ele ligar de novo, quando você abrir a sua tela de recentes, já vai aparecer o ícone dos 12 mais 12. Porém, convenhamos que 12 GB de memória RAM é muita memória RAM. Então, como você pode ver aqui, o ZRAM fica simplesmente em 0, porque você tem dificuldade de encher a própria memória RAM física. Irá chegar ao ponto de precisar utilizar a virtual, então acaba sendo uma função que você não vai utilizar. Apesar de ser um dos celulares que ainda tem uma câmera frontal com foco fixo, ele tem uma câmera frontal com suporte HDR com resultados bem interessantes. Tudo isso graças ao empenho no software de pós-processamento tomados ao sensor da Sony. Então o empenho no software de pós-processamento com HDR interessante faz com que o branco do meu boné não fique estourado, por exemplo. Enquanto o sensor IMX616 faz com que você capte o maior nível de detalhes possível, onde uma foto boba dessa bate 8.4 megabytes. Apesar de não ter uma saída P2, eles melhoraram os drivers de compatibilidade com os fones Type-C, coisa que a própria Samsung precisava fazer. Então basicamente fones analógicos como esse daqui funcionam perfeitamente no F150 Raptor e não funcionam no meu S21 Plus, por exemplo, dispositivo não suportado. Outra coisa que os caras se empenharam muito em tentar resolver também é em relação ao áudio do celular, que agora tem uma captação muito melhor com microfones na parte inferior e microfones na parte superior. A biometria no botão Power segue simplesmente instantânea e um dos melhores Hugger Phones que eu já testei aqui nos últimos tempos, principalmente com a famigerada função de câmera noturna que é feita com esses infravermelhos na parte traseira do celular, que por incrível que pareça tem um foco bem interessante até. Se eu não morasse em São Paulo, qualquer dia eu ia sair na rua pra tentar usar essa câmera noturna aqui, mas em São Paulo você vai descobrir coisas que seria melhor que elas ficassem escondidas mesmo. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil pra alguém. E fui! Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Opa, pera lá, cara. Você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui com os melhores descontos do vendedor que vocês já conhecem. Todos os links na descrição. Acabou de chegar pra gente o novo F150 Raptor, um dos primeiros celulares que eu testei aqui no canal que tem uma câmera térmica. E quando a gente abre ela, essa daqui é a situação da minha sala. Tá super frio lá fora, quando a gente testa a temperatura dessa plantinha aqui, ela tá batendo 16, 15 graus. E aqui na minha sala a gente tem um pico de calor que é literalmente o modem da internet fibra, que ele tá batendo aqui no momento 36 graus, 34 em média. Por algum motivo, o local que bota a chave tá bem quente também. E quando a gente entra no meu quarto, a gente tem alguns picos de calor. A gente tem o carregador aqui, tá bem quente, batendo uma média de 44 graus. A gente tem o meu S6 Edge, que tá carregando no carregador sem fio. A gente tem o S6 Edge, que tá carregando no carregador sem fio, batendo uma média de 38 graus. O meu Xperia E1, que tá batendo de 26 a 30 graus Celsius. E todo o resto tá em temperatura ambiente. Uma coisa que eu me assustei nisso daqui é a temperatura que o meu Xiaomi Mi 4 tá carregando. Ele tá batendo uma média de 27 a 30 graus. Isso porque ele roda o Snapdragon 801, que muitas pessoas falavam que tinha um superaquecimento. Esse celular nunca esquentou na minha mão. Já no meu caso, eu tô batendo uma média de 30, 31 graus.
graus. O azul meio roxo é a parte mais fria e o amarelo meio laranja é a parte mais quente da imagem. A parte que eu achei mais maneiro é a precisão da medição de temperatura. As panelas é a parte mais quente aqui em toda essa cozinha. E olha que nem tá tão quente assim, 31 graus. Esse foi o vídeo breve de hoje que eu quis mostrar a função de câmera térmica, que é uma das funções mais iradas do novo F-150 Raptor, que acabou de chegar pra gente. E muito em breve a gente vai postar o review aqui no nosso canal. Principalmente porque ele é mais um daqueles celulares que tem uma câmera infravermelho de visão noturna que eu acho muito irado. Saca só a gravação disso daqui, cara. Será que o autofoco é bom? Ele demorou um pouquinho pra perceber que eu botei a mão ali, mas a visualização no breu é bem maneiro.